Porque, gente, eu falo de mais uma tragédia que aconteceu no fim de semana. Essa de uma moradora de Imperatriz, da Vila Davi 2, zona rural de Imperatriz, mas aconteceu em Governador Edson Lobão, mais precisamente no Balneário Túnel, no Ribeirãozinho, bem próximo daqui, muito conhecido de quase todo mundo aqui na nossa região. Estava tendo uma festa com um paredão de som lá no fim de semana, muita gente dançando, participando, e uma jovem de 15 anos de idade morreu de choque ao tocar nesse paredão de som. A gente tem imagens, obviamente as imagens estão embaçadas, né? Tá borrado em respeito à família, em respeito a todo mundo que estava lá nesse local no momento, mas a gente consegue perceber pelo menos o desespero das pessoas tentando ajudar essa jovem de 15 anos de idade que morreu ao tocar nesse paredão de som. E tá aí também um paredão de som claramente na imagem para todo mundo ver. Esse caso também está sendo investigado, foi algo muito chocante, não é? Que mobilizou toda a região, chocou toda a região, por ser um caso muito trágico, uma adolescente de apenas 15 anos de idade que morreu nessas circunstâncias, dessa forma que você está vendo. Estava dançando, segundo as testemunhas, inclusive a testemunha que nos passou as informações era alguém que estava lá, que viu como tudo aconteceu, e aí ela contou a história aqui para nós do Imperatriz Online, disse que ela estava se divertindo como todo mundo, participando, era até uma competição de dança, um momento de diversão mesmo, quando tocou nesse paredão e acabou sendo eletrocutada, morreu de choque elétrico. As pessoas tentaram ajudar de alguma forma, ela ainda foi socorrida em um carro particular, mas já chegou morta no socorrão de Imperatriz. Não houve tempo de socorrer, até porque trouxeram ela lá do túnel, do balneário túnel, para o socorrão de Imperatriz, mas infelizmente não houve tempo de ter socorro para essa vítima. Uma situação muito triste, um outro caso trágico que marcou o fim de semana aqui em Imperatriz. Ciarla, agora eu volto a conversar com você, porque esse caso também está sob investigação, não é isso? Mônica, ainda estamos investigando o caso para saber o que exatamente aconteceu com essa jovem. Algumas pessoas relataram para a gente que ela estava com um corpo molhado, por se tratar de um balneário, né? Isso. E aí encostou no paredão de som e acabou levando uma descarga elétrica e faleceu, infelizmente, no local. A prestação foi para ser socorrida, né? Ela foi Isso. encaminhada ao socorrão de Imperatriz, mas quando chegou o atendimento, ela já tinha falecido. Então foi uma descarga, digamos assim, muito violenta Isso que mesmo. acabou matando ela naquele momento. Ainda não se sabe exatamente como aconteceu, se foi essa questão do corpo estar molhado, se foi alguma coisa da fiação elétrica do paredão de som. Ainda não há como informar essa situação de forma concreta, mas a gente vai acompanhando esse caso para saber como foi que essa jovem acabou falecendo, o que realmente estava acontecendo. Porque às vezes as pessoas mandam trechos de vídeos e a Isso. gente vai apurando a informação com aquelas pessoas que estavam no local ou com fontes oficiais, que é o que a gente sempre faz aqui no Imperatriz Online, trazendo essas informações e essa apuração, e vai aguardando o andar da carruagem, das investigações, para estar atualizando esses dados para vocês. Mas até o momento que a gente sabe é que ela estava com o corpo molhado, encostou na fiação no paredão de som, acabou levando essa descarga elétrica e infelizmente morreu ainda no local, mas ela foi socorrida, só que não tinha mais solução no momento. Muito triste. E aí, Ciala, a gente continua na tela agora com você e eu peço para que a produção coloque também na tela agora para os nossos seguidores o nosso convidado da noite de hoje, que é o promotor de justiça, doutor Alenilton Santos Júnior, que é inclusive que trabalha, não é, principalmente com questões ligadas a crianças e adolescentes. O senhor está aqui na noite de hoje, claro, para a gente conversar sobre essa semana de combate ao abuso e à exploração sexual, mas aproveitando que o senhor está aqui também, a gente estava falando do caso de uma adolescente, é possível falar, por exemplo, afirmar de alguma forma se ela poderia estar nesse ambiente, nesse local, tendo 15 anos de idade, doutor? Boa noite. Boa noite a todos, boa noite, Mônica, boa noite, Ciarla, boa noite a todos os telespectadores do Jornal da Noite. Nós estamos aqui com a portaria, Mônica, da Vara da Infância e Juventude, portaria 2 de 2018. Ela regulamenta o acesso e permanência de crianças e adolescentes. Basicamente diz o seguinte: locais de eventos de cunho libidinoso ou pornográfico não serão permitidos acesso, artigo 2º, parágrafo 2º. Com relação a locais em que a venda de bebida alcoólica também é proibida a permanência de crianças e adolescentes.
artigo 5º da portaria. E, por fim, nos locais de festas, boates, bailes, shows, serestas, encontros de som automotivo, que me parece que era o caso, e congêneres, a portaria diz o seguinte: o acesso e a permanência de adolescentes a partir dos 15 anos de idade, Sim. parece que a adolescente tinha 15 anos, Nos nos eventos mencionados nesse artigo serão permitidos, desde que acompanhados do pai, mãe ou responsável legal, munidos de autorização expressa e escrita de qualquer dos pais ou responsável legal, com assinatura reconhecida em cartório ou pelo Comissariado de Justiça da Infância e Juventude. Então, aí, há algumas considerações que a investigação tem que levar em conta. Primeiro, a natureza do evento, que, como eu disse, a portaria veda a permanência de crianças e adolescentes, dependendo do que se trata, de que tipo de evento se trata. Segundo, se há venda de bebidas alcoólicas, a portaria também é direta, é incisiva, não é admitida a presença de crianças e adolescentes. E com relação a essa situação de festas, né, paredão, a portaria ela diz que a partir dos 15 anos exige-se a autorização ou a presença dos pais ou responsáveis ou a autorização expressa, reconhecida em cartório ou pelo comissariado. Muito importantes essas suas informações, esses esclarecimentos, doutor, porque essa foi uma pergunta que a gente recebeu muito hoje durante o dia. Então, gente, o doutor Alenilton, promotor de justiça, acabou de explicar o que diz a lei nesse caso e, claro, o caso está sendo investigado, não é? São detalhes, são questões que agora vão precisar ser respondidas pela fiscalização, que também vai levar em consideração, isso a gente já apurou, as questões ligadas à Covid-19, porque a gente também está numa pandemia e aí é preciso também rever e levar em consideração os detalhes sobre o município de Governador Edson Lobão, diante dessas aglomerações, da organização desse tipo de festas. O certo é que foi uma tragédia, foi algo muito triste que aconteceu e que com certeza essa investigação, que ela sirva, né, doutor, de exemplo para aumentar o rigor, para aumentar mesmo a fiscalização em eventos próximos que possam acontecer. É verdade, Mônica. Inclusive, a portaria ela prevê expressamente a aplicação de multa aos estabelecimentos que violem essas regras, e a multa ela varia o valor dela vai entre... Ele está olhando a portaria, pessoal, está com um documento na mão, por isso que o doutor está procurando agora ali que ele está com o documento. De 3 a 10 mil reais, inclusive com a interdição do estabelecimento. Então é um mau negócio para donos de bares, estabelecimentos infringirem, porque uma vez pegos pela fiscalização, eles podem ter, inclusive, o estabelecimento fechado por ordem da Vara da Infância e Juventude de Imperatriz. As regras, como eu disse, devem levar em consideração a natureza do evento, Sim. O local em que foi realizado, se há ou não venda de bebidas alcoólicas, e, por fim, com relação a essas festas e congêneres, a questão da autorização expressa dos pais ou responsáveis, caso eles não estejam acompanhando. Então, tudo isso deve ser objeto de investigação. Tá certo, então. Doutor, aí o senhor está aqui no nosso jornal também, principalmente hoje, para falar sobre essa semana de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Faz parte do calendário, não é? Mas é algo que a cada ano ganha novos agravantes, novas questões que precisam ser avaliadas. Quais os detalhes específicos de 2021 nessa campanha? Mônica, essa pergunta é muito interessante porque nós estamos atravessando um período de pandemia e houve um comportamento a nível local, estadual e nacional bastante atípico e que despertou a atenção das autoridades que trabalham no sistema de proteção e garantias. No anuário da Brasileira de Segurança Pública de 2019, nós tivemos as seguintes informações. 4 meninas de até 13 anos são estupradas por hora no Brasil. 63,8 cometidos contra vulneráveis. 71,8 com no máximo 17 anos. 53,6 com no máximo 13 anos. 75,9% das vítimas possuem algum vínculo com o abusador, dados de 2019. 88,5% são mulheres. Veja a prevalência aí, infelizmente, mais uma vez, da questão da violência contra a mulher e contra as meninas, nesse caso, né? 92,55% dos agressores são do sexo masculino. Infelizmente, outro dado que ainda reflete a nossa realidade e que deve ser considerado.
Agora, o que aconteceu durante a pandemia? Houve uma redução de 22,4% das vítimas de estupro de vulnerável do primeiro semestre de 2020 em comparação com o primeiro semestre de 2019, Anuário Brasileiro de Segurança Pública. E aí, em alguns estados, foram verificadas essas reduções. Mas aí ficou aquela pergunta: o que aconteceu? Então, para nós, do sistema de justiça, há claramente um indício bastante sério de que, com as escolas fechadas, com a vedação ao contato com adultos fora da família, tudo por conta da pandemia, a não frequência a atividades coletivas por conta do fechamento, isso tenha levado a uma situação de subnotificação de casos de violência sexual praticadas contra crianças e adolescentes. Então, o desafio esse ano é buscar mecanismos que possam tornar essa comunicação durante o período da pandemia, diante de todas essas restrições verificadas, efetiva, para que nós tenhamos uma proteção que seja a proteção necessária e suficiente para essas crianças e adolescentes. Muito interessante e importante esse ângulo de visão diante desses dados. Ciarla, o pessoal está participando por aí também da nossa entrevista, está comentando sobre os assuntos? Sim, Mônica, o pessoal está comentando a respeito ainda do falecimento da jovem. Está aqui como o Walter Silva, ele está falando que o som é um tipo de eletricidade e, como tal, precisa ter medidas de segurança a respeito da questão do falecimento dessa jovem de 15 anos que encostou no paredão de som. Doutor, uma questão pertinente também em relação a esse período de pandemia, como o senhor bem mencionou, que vão começar a ter mecanismos de busca. Há essa possibilidade de haver uma visita nas casas, por exemplo, daqueles vizinhos que diariamente denunciam para o Conselho Tutelar, ou alguma visita mesmo nas casas de Imperatriz, apesar de Imperatriz ser uma cidade grande, mas há algum projeto, diante da pandemia e desses riscos, que aproxime mais essa busca ativa, digamos assim, na casa das pessoas em relação a essas denúncias? Ciarla, o Estatuto da Criança e do Adolescente ele já contém mecanismos que tratam exatamente dessa linha de frente ao combate, que inclusive você mencionou, uma das portas é a comunicação ao Conselho Tutelar Municipal. E, de fato, os conselheiros eles fazem essa busca. Mas um dos grandes desafios também, Mônica, respondendo ainda à primeira pergunta, nós falamos da questão da redução, sem que tenhamos visto a execução de políticas públicas efetivas para o enfrentamento, o que chamou a atenção dos órgãos de segurança para uma situação de possível subnotificação dessas ocorrências diante do fechamento das escolas, não frequência a espaços coletivos, etc. Mas também há uma outra preocupação esse ano. Diante desse desafio, Ciarla, a integração da rede de proteção à criança e adolescente. A rede de proteção ela é muito ampla. Ela passa pelos conselheiros tutelares, ela passa pelo CREAS, pela Promotoria da Infância, pela Defensoria Pública responsável pela infância, pela Vara da Infância, pela Delegacia de Polícia, por diversos órgãos, inclusive da saúde do município. Quer dizer, há uma rede ampla, há uma preocupação crescente com relação à integração desses órgãos no combate à violência sexual, contra crianças e adolescentes. E esse, Mônica, é um dos nossos desafios também esse ano, buscar, junto à rede de proteção, fluxogramas ou formas de integração que possam transformar a notificação, a comunicação dessa violência mais eficaz e assim prevenirmos também esses casos. Realmente é uma rede ampla, é uma rede que precisa ser conhecida da comunidade para que funcione amplamente, para que as pessoas acreditem cada vez mais nesse trabalho que é tão sério. Então, doutor, para a gente finalizar, se alguém tiver alguma suspeita, por exemplo, de abuso, de exploração sexual, que envolva crianças e adolescentes, como fazer uma denúncia? Em primeiro lugar, o Disque 100, você não precisa se identificar, você pode fazer a denúncia, fornecendo elementos de identificação das crianças e adolescentes que estão sendo vítimas de violência e de quem são os supostos agressores. Você tem ainda o Conselho Tutelar Municipal, você tem a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, a DPCA, aqui
em Imperatriz, fruto de muita luta da sociedade Sim. imperatrizense, e que hoje está trabalhando o doutor Farlano, que é uma pessoa excelente, bastante voltada. Inclusive, amanhã nós estaremos num evento promovido pela Polícia Civil, buscando essa integração, estaremos em palestra lá. Queria, inclusive, parabenizar ele. Nós temos ainda o CREAS, as escolas, nós não podemos esquecer do papel das escolas, dos educadores, abraçando essa causa, levando realmente ao conhecimento dos demais órgãos públicos qualquer notícia, o vestígio, o relato de violência sexual contra crianças e adolescentes. E com isso, nós temos aí, Mônica, essa possibilidade, inclusive, de acesso direto à Promotoria da Infância. Podem nos procurar o doutor Domingos Eduardo, titular da 9ª especializada, ou a mim, titular da 7ª especializada. Nós temos o doutor Fábio, também atuando na Defensoria Pública da Infância, e também a própria Vara da Infância aqui, é pessoa muito conhecida, nosso doutor Delvan Tavares, Sim. nosso juiz da Vara da Infância, que é extremamente conhecido. Então, temos todas essas portas, todos esses canais para que a sociedade nos acione. Tá certo, então, doutor. Muito obrigada pelas informações. O Imperatriz Online sempre com portas abertas também para esse tipo de campanha, esse tipo de ação que é tão importante para a nossa sociedade. Boa noite para o senhor. Boa noite. Imperatriz Online.